Graças a paz, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Ismael, eu sou líder de jovens do Betel Brasileiro aqui do bairro das Indústrias. Eu estou aqui com a Ana Lívia, seja bem-vinda, Ana Lívia. Obrigada. Bom, a gente está começando mais um Graça e Conhecimento. Para aqueles que não sabem o que é o Graça e Conhecimento, o Graça e Conhecimento é uma programação dos jovens aqui do Betel Brasileiro do bairro das Indústrias. E para aqueles que não sabem, né, especificamente como funciona o Graça e Conhecimento, sempre a gente traz um tema que é bastante relevante para a igreja ou para a comunidade e debate ele de uma forma bem bacana para vocês. E por isso estamos aqui com a Ana Lívia, que é professora e uma grande amiga minha, para falar sobre um tema que talvez vocês não conheçam ou talvez já ouviram falar de alguma forma, mas a gente queria falar de uma forma bem prática mesmo, que é o tema chamado corandel. O que é corandel? Então, assim, eu já começo agradecendo, Ana Lívia, a sua presença aqui, né? Mais uma vez nos ajudando a falar um pouco sobre as escrituras e sobre esse tema, né? Que a gente já conversou um pouco sobre ele. E eu queria, Ana Lívia, já fazer a minha primeira pergunta a você, né? O que é corandel, Ana Lívia? De onde surgiu essa frase, essa palavra? De onde surgiu? Como é que as pessoas pensam sobre corandel? Traz um conceito aí bem prático para nós. Certo, então, corandel é uma palavra latina que ela tem basicamente o significado de algo que é feito diante de Deus ou aos olhos de Deus. É um conceito que vem sendo trabalhado muito desde o início da própria Reforma Protestante. Então, quando a Reforma Protestante aconteceu no século XVI, né, começando ali pela Alemanha, Lutero e depois na Suíça Calvino e outros reformadores, eles usavam essa expressão, inclusive porque o latim era uma língua que eles conheciam muito bem. Então eles queriam trazer a ideia dentro da teologia de que a soberania de Deus ela se estende a todas as dimensões, a todos os aspectos da vida humana, da cultura, da sociedade, da história. Então eles vão formular essa expressão, vão pegar essa expressão corandel como uma expressão que vai trazer esse significado de algo que é feito na presença de Deus, para trazer a nossa consciência de que tudo que nós fazemos aos olhos de Deus, nada escapa aos olhos de Deus. E, na verdade, se a gente for pensar muito bem nesse conceito à luz da Escritura, querendo ou não, todos nós estamos corandel o tempo todo, todos nós estamos vivendo aos olhos de Deus ou diante de Deus o tempo todo. Sabendo disso ou não, nós estamos corandel. Eu penso que o conceito, o termo corandel, ele nos ajuda chama a nossa atenção para termos a consciência disso, a consciência de que estamos diante do Senhor constantemente e todo o bem que fazemos ou o mal que fazemos, nós fazemos diante dos olhos do Senhor. Mas a expressão mesmo corandel chama a nossa consciência para isso, para que a gente saiba e que a gente possa viver uma vida a partir da consciência de que nossa vida, nossas ações, nosso dia a dia, desde as coisas mais complexas até as coisas mais ordinárias, são vividas, são feitas, são experimentadas diante dos olhos do Senhor, na presença do Senhor. Então é basicamente isso. Entendi, Ana Lívia, muito bacana. Ana, e essa questão de como a igreja pensou sobre esse tema ao longo da história? Eu sei que assim o termo corandel pode ser vivido, pode ser pensado sobre esse tema somente depois da Reforma Protestante. Mas ao longo da igreja, desde os primórdios dos tempos aí, como é que a igreja pensou sobre isso? O que a igreja imaginava, como refletia sobre esse tema? Não somente depois da Reforma, mas até um pouco antes. Uhum. Mesmo que a expressão corandel ela seja uma expressão muito mais usada a partir da reforma, né? E aí quando a gente pensa a partir da reforma, a gente pensa em todos os séculos que se seguiram depois da reforma, porque a gente não pode achar que a teologia reformada ela caiu do céu pronta no século XVI, nas pernas de Lutero, nos braços de Lutero, de Calvino e de outros. As compreensões reformadas a respeito da Escritura, elas foram sendo elaboradas, aprofundadas, trabalhadas e retrabalhadas por toda uma tradição de teólogos que foram se fazendo ao longo da história. Mas, para a gente pensar como a igreja primitiva entendia essa questão, a gente precisa voltar um pouco para as compreensões do Velho Testamento. A expressão corandel não era usada pela igreja primitiva. No entanto, o conceito sim, a ideia sim, porque todo o arcabouço da Escritura, toda a estrutura da Bíblia Sagrada
parte do pressuposto de que a vida é vivida diante de Deus. Então, corandel não é uma novidade. O termo pode ser um termo cunhado no período da modernidade, mas o conceito ele é realmente muito antigo, porque toda a estrutura bíblica parte do pressuposto de que os olhos do Senhor estão passando sobre a terra, ou partem do pressuposto da onipresença de Deus, da onisciência de Deus, partem do pressuposto da própria soberania de Deus sobre todas as coisas. Então, quando a gente lê as Escrituras, por exemplo, a primeira informação sobre Deus que a Bíblia nos dá é de que Deus é o Criador do mundo, é o Criador cósmico. E a outra grande notícia sobre Deus que as Escrituras nos dão é que Deus é o Salvador cósmico. Então, esses dois pontos, por assim dizer, eles já carregam todo o sentido de uma vida que tem que ser vivida diante de Deus. Então, na igreja primitiva já se tinha essa noção, essa consciência, porque a igreja primitiva é uma igreja muito formada a partir da pregação dos apóstolos, no que eles entendiam do Antigo Testamento. E as pessoas, vamos dizer assim, o povo de Deus no Antigo Testamento, a própria lei de Moisés, ela parte do pressuposto de que a soberania de Deus, a vontade de Deus, ela tem que se expressar em todas as dimensões da vida. Quando a gente pega os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que a gente chama de Pentateuco, e eles trabalham a lei de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés para ele dar a Israel, a lei compreendia não somente os aspectos religiosos da vida, ou seja, os sacrifícios que o povo deveria oferecer para Deus no sábado, no tabernáculo e depois no templo. A lei não compreendia somente esse aspecto, mas compreendia todas as questões que envolviam a vida, questões de família, questões de trabalho, a questão da terra, a forma como os israelitas deveriam se relacionar com a própria criação de Deus. Então, aí você vê que a lei bíblica, a lei de Moisés, ela já parte da ideia de que a soberania de Deus se estende a todas as dimensões. E isso vai aparecer na própria mensagem dos apóstolos. Então, quando Paulo está falando aos Coríntios, por exemplo, né, depois que ele repreende bastante aquela igreja, ele vai trazer para aquela igreja a noção de que tudo que eles fazem na presença de Deus. É isso que está pressuposto quando Paulo diz, né, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo, vocês fazem tudo para a glória de Deus, façam tudo para a glória de Deus. Então, quando você pensa em comer e beber, comer e beber são duas coisas que a gente faz diariamente, né? Aqueles que podem fazer diariamente, a gente faz essas coisas sem muita reflexão. Você não fica tendo pensamentos ou planejando como é que você vai levar a comida à boca, como é que você vai tomar um copo de água, um copo de suco. A gente faz isso de uma forma quase automática, porque isso é uma coisa muito comum. Então é como se Paulo estivesse dizendo, desde as coisas mais ordinárias, mais comuns, mais corriqueiras da sua vida, até as coisas que exigem mais atenção de você, tudo o que você faz precisa ser feito nessa consciência de que você o faz para a glória de Deus, ou seja, você o faz diante de Deus. Um outro texto que Paulo vai trazer e que traz também essa noção e que a igreja primitiva entendia muito bem, é quando ele fala aos romanos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso aí é o princípio basilar da compreensão corandel. Ou seja, tudo que você faz, tudo que existe, seu próprio eu, sua própria identidade, sua própria existência enquanto ser humano, é uma existência que está aí para Deus, para a glória de Deus, a serviço de Deus e por causa de Deus. Então é como se não sobrasse na nossa vida e na nossa existência um único espaço onde Deus não coubesse, ou onde Deus não pudesse estar presente. Onde ele não estivesse presente ou onde ele não estivesse, vamos dizer assim, preocupado com aquilo ali ou interessado naquilo ali. Então, assim, para a gente pensar o que a igreja primitiva entendia sobre isso, a gente precisa retornar a esses textos como esses. Agora, não somente como esses, mas a própria compreensão da teologia bíblica, né? Porque não basta a gente falar de corandel a partir de um texto isolado, né? Como se a gente estivesse fazendo uma teologia sistemática de corandel. Mas realmente a partir de uma compreensão da teologia bíblica, ou seja, o que é que as Escrituras como um todo vem falando sobre isso. E aí a Bíblia como um todo, ela parte da ideia de que toda a vida está sendo vivida diante de Deus e todos os aspectos são para Deus e todo o nosso culto ao Senhor envolve toda a nossa existência, o que fazemos, o que pensamos, o que sentimos. Eu lembro agora de um texto de Filipenses 2, quando Paulo está
repreendendo a igreja por algumas situações de conflitos entre os irmãos, ele vai dizer assim: tenham em vós o mesmo sentimento. Algumas traduções traduzem assim, outras traduções dizem: tenham em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus. Mas eu quero chamar a atenção para essa palavrinha que ele usa, porque no original, né, ele usou uma palavrinha chamada frônesis, que a gente não tem, né, a nossa tradução, no nosso português a gente não tem uma palavra que traduz o conceito de frônesis. E o que é frônesis? Frônesis é você ter a consciência de que você deve fazer algo, você ter a vontade de fazer aquilo e você fazer aquilo. Então, frônesis envolve vamos dizer assim, uma ação completa de entender que você deve fazer, saber o que você tem que fazer e entender que você deve fazer, o desejo de fazer, a disposição, o comprometimento do coração para fazer e, de fato, fazer a ação propriamente dita. Então, Paulo diz que a gente precisa ter isso. Uma vida corandé, uma vida que é vivida diante de Deus, é uma vida que passa por todo esse comprometimento. É a gente ter a consciência de que de fato, nós estamos diante de Deus, é a gente desejar viver para a glória de Deus e, de fato, a gente buscar viver para a glória de Deus. E a igreja primitiva, ela caminhava, os apóstolos ensinavam muito isso, né? Essa ideia de que dessa constância em todas as coisas que faziam. Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, ele é muito claro, ele vai colocar a nossa relação com Cristo como o padrão para todas as nossas relações. Então, quando eu trabalho, eu preciso exercer meu trabalho como se eu estivesse fazendo aquilo diretamente para o Senhor, para Jesus. E de fato eu estou. Então, quando você estuda para tirar uma boa nota, você está estudando para tirar uma boa nota, mas em última instância, você está estudando para a glória de Deus. Quando eu exerço a minha função de professora na escola, eu estou ali dando aula para os meus alunos. Em primeira instância, eu estou dando aula para os meus alunos, eu estou trabalhando para uma empresa. Mas em última instância, o meu trabalho, ele é direcionado para a glória de Deus. Ele precisa ser pensado como algo que estou fazendo em louvor a Deus. Então, a igreja primitiva foi incentivada a ter essas percepções. Quando Paulo fala dessas questões mais práticas, né? Então, Senhor, trate bem o seu servo como ao Senhor. Lembre-se que você tem um Senhor. O servo trabalhe, né, de forma decente como para o Senhor. Então, ele coloca essa questão da nossa relação com Cristo como modelo para todas as relações da gente, porque vivemos essa vida diante de Deus. E a igreja primitiva, ela compreendia isso, talvez até melhor do que nós compreendemos, né? Entendi, Ana. Tu falando aí, Ana Lívia, eu fiquei aqui pensando, né, o que nos atrapalha, né, para viver uma vida tão voltada para Deus, né? Eu acho que essa nossa compreensão de culto, às vezes, né, de cultuar a Deus, meio que distorcida, que tipo, eu cultuo a Deus na igreja, eu vou cultuar a Deus no dia de domingo, no dia da quarta. E não ter esse entendimento da vida como culto a Deus, acredito que atrapalha, né, para viver dessa forma, né? Uhum. Quando a gente vai estudar sobre esse conceito, mas não somente sobre esse conceito, mas sobre a própria cosmovisão reformada, né? Essa é uma expressão que está sendo muito utilizada. As editoras protestantes estão publicando muitos livros nos últimos anos sobre cosmovisão cristã, sobre cosmovisão reformada, cosmovisão calvinista também. E um ponto que toda essa literatura traz é de que a gente não consegue, muitas vezes, ter uma compreensão mais bíblica sobre como Deus quer que a gente enxergue a realidade e uma compreensão mais bíblica do que é viver uma vida inteiramente diante de Deus, porque a mentalidade da nossa sociedade brasileira, na verdade a mentalidade da cultura ocidental é uma mentalidade muito influenciada pelo pensamento grego clássico. Especificamente, né, boa parte do pensamento de Platão e o pensamento de Aristóteles. Então, se criou dentro da própria religião cristã, durante muito tempo, aquela ideia de uma realidade dividida, bipartida, dualista. Então, dentro do pensamento platônico antigo, e isso acabou, de certa forma, sendo reproduzido depois pelos discípulos dele e por outras teorias que nasceram a partir das ideias dele, a ideia de que aquilo que é bom
está no mundo das ideias, das idealizações, ou no mundo espiritual, para usar uma linguagem mais religiosa. E aquilo que está no mundo material, o que é constituído de matéria, é essencialmente mal. Então, a gente acabou aplicando isso na compreensão, nas nossas compreensões de fé, e a gente acaba seguindo isso, enxergando a vida a partir desse viés muito dualístico, sem nem nos darmos conta, né? Então, muitas vezes a nossa cosmovisão, ela é uma cosmovisão dualista. A gente enxerga que a gente divide a vida nessas duas dimensões, aquilo que é espiritual e aquilo que seria, vamos dizer assim, material, secular. Aí chama de secular. É o que a gente chama de secular. O próprio conceito de secular, quando ele surge na modernidade, né, a partir do século XVI para frente, ele é um conceito que vai acabar alimentando ainda mais essa dualidade que a gente faz da vida. Então, o que é uma coisa secular? Em linhas gerais, a grosso modo, secular seria aquilo onde Deus não cabe, ou onde a religião não cabe. Né? Então, por exemplo, durante o iluminismo do século XVIII, século XVII, os filósofos começaram a querer pensar toda a realidade sem necessariamente recorrer a ideias de fé, colocando toda a questão da fé cristã de lado, as escrituras de lado, e começar a pensar a realidade a partir de si mesmos, a partir da razão humana, a partir de métodos científicos. Isso foi muito forte também dentro do século XIX, e a gente herdou isso dentro do século XX, e até hoje a gente continua sendo assim. Então, a secularidade diz muito respeito a isso, a essa compreensão de um mundo onde a gente não precisa ouvir Deus para entender as coisas à nossa volta. A gente não precisa das escrituras para compreender a realidade, a história, a própria formação da sociedade humana, enfim. Então, o secularismo é mais ou menos isso, essa tentativa de você retirar Deus da discussão, né? E aí isso acabou meio que alimentando essa visão dualística que até hoje muita gente tem, de dividir a vida basicamente em duas categorias. Então, a categoria do espiritual e a categoria do secular. Aí você pensa, o que é que geralmente a gente entende como espiritual? O que é que a gente coloca debaixo desse guarda-chuva chamado de vida espiritual? A gente coloca nossas devocionais, o momento que a gente está orando, lendo a Bíblia, a evangelização, o culto na igreja, o dinheiro para a gente só se torna espiritual quando a gente dizima ou quando a gente dá oferta, né? Então, assim, a gente coloca dentro dessa dimensão espiritual não tudo que está relacionado a Deus, mas tudo que está relacionado à nossa religião. Porque, de acordo com as Escrituras, tudo está relacionado ao Senhor, porque Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Mas numa visão dualística, a gente coloca nessa categoria de espiritual tudo aquilo que a gente entende que tem uma relação direta com a religião. E aí a gente acaba pegando o próprio Deus e colocando dentro dessa categoria também. Porque para nós Deus ele é espiritual. Então até Deus entra nessa esteira, né? De tudo no espiritual. E o que é que entra nesse lado que a gente chama de secular? Nosso trabalho, nosso dinheiro, nossas relações, nossa sexualidade, nosso lazer, todo o mais que a gente não consegue perceber a relação disso com espiritualidade, tudo que a gente não vê uma relação direta com espiritualidade, a gente diz que está no campo do secular. Então é por isso que a gente usa muito essa expressão, na minha vida secular. Desculpa te interromper, mas você acha que nós, cristãos, protestantes, seríamos pessoas melhores, profissionais melhores, se a gente tivesse essa ideia de Corandel aplicada ao mundo todo? Tipo, se eu trabalho em uma empresa e tenho a compreensão que os olhos de Deus estão olhando para mim, será que eu não seria um profissional melhor por ter essa perspectiva e não fazia uma coisa relaxada? E eu acho assim, e não aplicado somente ao trabalho, mas a qualquer coisa que eu faça na minha vida, eu acho que seríamos pessoas melhores. Sim, sem dúvida. A gente estudaria melhor, a gente trabalharia melhor, nós seríamos melhores filhos, melhores pais, melhores maridos, melhores esposas, melhores chefes
Eu fico observando na maior parte dos artigos que eu já li ou de livros sobre Corandel, e as pessoas aplicam muito esse conceito na dimensão do trabalho, sempre falando dessa questão, né? Trabalhe como para o Senhor. E aí mas a gente também, Paulo e as escrituras também falam dos gestores, né? Na época de Paulo existia um sistema escravista, então ele fala dos senhores, né? A gente não vive num sistema escravista, mas nós vivemos dentro de uma economia capitalista, nós vivemos dentro de uma economia onde você tem empresas, tem indústrias, do mundo industrializado, do mundo tecnológico. Então, a gente precisa também começar a pensar, Corandel, em relação ao trabalho, pensando em como os gestores estão gerindo as empresas, como nós temos produzido riqueza, e como nós temos repartido essa riqueza na sociedade, como a gente tem pensado isso, né? Não é somente olhar para aquele que está na fábrica ou na indústria, o funcionário ou o colaborador trabalhando e dizer para ele, você tem que trabalhar como para o Senhor. As leis trabalhistas precisam ser feitas de forma justa porque elas são feitas diante dos olhos de Deus. A forma como nós lidamos com o dinheiro, seja a nível individual, ou seja, aquilo que eu faço com o meu salário, mas também num nível mais coletivo, ou seja, como dentro de uma sociedade a riqueza se coloca, como uma sociedade lida com o dinheiro, isso também precisa ser pensado à luz do entendimento de que estamos fazendo isso diante do Senhor. Eu acho, esses últimos meses eu estive meditando muito na mensagem dos profetas, por causa das aulas aqui na igreja, e eu me deparei muitas vezes com Deus dizendo assim para Israel: eu espero que a justiça corra entre vocês como um rio perene. Ou seja, o que é um rio perene? É um rio que jamais seca, é um rio permanente, ele jamais seca. Quando Deus escreve, quando Deus fala por meio do profeta Zacarias, ele diz para o povo: eu quero que vocês jejuem, que as festas de vocês a mim sejam festas de alegria e de paz, mas para isso vocês precisam amar a paz e amar a justiça. E vocês precisam parar de sonegar o direito do órfão, da viúva, do estrangeiro e do necessitado. Vocês precisam parar de mentir uns aos outros. Vocês precisam parar de tramarem o mal uns contra os outros. Então, uma vida Corandel ter essa compreensão de que tudo o que fazemos diante de um Deus, do Deus que é o Pai de toda justiça, que é o Príncipe da paz, que é soberano sobre todas as coisas, que é misericordioso, que é santo, inteiramente santo. Pensar a vida, pensar o que fazemos, que estamos fazendo diante de alguém que é assim, nos melhora de uma forma extremamente significativa e nos confronta, nos faz ver que viver uma vida Corandel não significa apenas refletirmos sobre as nossas ações individuais, mas nos ajuda a refletir nas nossas ações coletivas, ou seja, naquilo que fazemos e que afeta a sociedade na qual nós estamos presentes, porque infelizmente muitas vezes a espiritualidade cristã ela é muito individualista e pouco coletiva. Muitas vezes a gente pensa mais a santidade e o viver diante dos olhos de Deus muito mais na dimensão pessoal, individual, eu e eu mesmo e Deus, eu e minhas questões de Deus, do que os efeitos do que eu faço coletivamente, porque eu sou um ser coletivo, nós somos. A própria fé cristã, por natureza, ela é coletiva, ela é comunitária. A teologia também se faz de forma comunitária. Então, pensar uma vida que é vivida o tempo inteiro debaixo dos olhos daquele que é o Pai de toda justiça, de toda misericórdia, que é o marido da viúva, o pai do órfão, o príncipe da paz, o totalmente santo, o 3 vezes santo, é um desafio extremamente confrontador e que nos melhora sim. Não tem como não nos melhorar. Né? Entendi. Ana, a gente compreendeu já, né? Toda essa questão que envolve o Corandel, o seu significado, mas no nosso dia a dia, como a gente consegue colocar isso em prática? Tendo em vista as coisas mais ordinárias possíveis, tipo, eu no meu relacionamento com minha esposa, como eu posso aplicar o Corandel? Eu na minha barbearia, tomando conta da minha barbearia, como eu posso aplicar? Eu numa ótica ou numa loja onde eu vendo roupas, como eu posso aplicar o Corandel? De uma maneira bem simples e bem prática mesmo, tipo na escola.
Eu acredito que muita gente que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, ainda estão estudando. Então, tipo, no meu relacionamento com os meus colegas de turma, como é que deve ser? O que é que tem que ser mudado? Porque muitas vezes a gente compreende intelectualmente todo o conceito. Pode ser que eu compreenda, mas na hora de colocá-lo em prática, eu não consiga. E tipo, pode ter muita gente ainda preocupada, assistindo preocupada. Eita, como eu posso fazer isso? De que maneira eu mudo? Será que de uma maneira radical, de uma hora para outra? Não, eu vou mudar agora, vou me afastar das pessoas. Porque aquela pessoa está me fazendo mal. E por causa dela, por causa daquela amizade, eu não estou conseguindo viver bem diante do Senhor. Então, como é que eu posso fazer para lidar com toda essa questão, mas de uma forma que às vezes não afaste as pessoas de mim? Entendeu? Então, não tem uma fórmula, um segredo, um mistério para isso. Eu penso que as coisas, as nossas mudanças de comportamento, elas sempre começam quando acontece primeiro dentro de nós uma mudança. Nosso coração se compromete com Deus e a partir daí o nosso comportamento ele vai refletir esse compromisso que a gente tem com o Senhor. Então não tem necessariamente uma fórmula. Na verdade é a coisa mais simples do mundo. É profundo, é simples, mas não é simplório. Então é você, primeiramente, aquilo que Moisés diz em Deuteronômio 6, amar o Senhor sobre todas as coisas. Não existe um mistério. Amar o Senhor sobre todas as coisas. Amar o Senhor com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. E amar a Deus implica em ter de fato uma relação com o Senhor, de diálogo aberto e sincero, de abrir o coração para Deus, de se desnudar diante do Senhor. Envolve o amor pela palavra de Deus, porque sem o conhecimento, sem a reflexão, sem a meditação na palavra do Senhor, a gente também não consegue, vamos dizer assim, estranhar cosmovisões mundanas, cosmovisões ou a gente não consegue, na verdade, estranhar o engano. Né? Porque não é tão fácil discernir o engano da verdade. Não é tão fácil, porque as Escrituras dizem que, por exemplo, as Escrituras dizem que Satanás é o pai da mentira e depois a Escritura diz também que ele é capaz de se transformar num anjo de luz. Então, muitas vezes, ideias que fazem muito sentido, que fazem muita lógica para a gente e que parecem estar corretas, às vezes elas não são ideias realmente corretas ou não são ideias realmente bíblicas, mas a gente só consegue estranhar isso se de fato a gente conhece a palavra de Deus. E conhecer a palavra de Deus envolve muito mais do que você decorar versículos, do que você saber o que cada livro da Bíblia diz. Conhecer dessa forma é você conhecer a partir do ponto de vista dos gregos, mas conhecer da forma como a Bíblia fala é você conhecer no sentido de você ter uma relação pessoal, de compreensão, de refletir nas Escrituras, de meditar, de gastar tempo no seu dia meditando. E às vezes a gente não precisa estar com a Bíblia na perna para estar meditando, porque meditar e ler são duas coisas bem diferentes. Então eu acho que conhecer as Escrituras de forma íntima, aos pés de Jesus, conhecer as Escrituras em oração, como diz o Jonas Madureira, né? A gente estuda a Bíblia em oração, a gente faz teologia de joelhos, ou seja, em oração, em comunhão com o nosso Deus. Isso é um começo muito importante para que a nossa visão de mundo seja transformada. E aí a gente comece, de fato, a experimentar mais o amor de Deus, a experimentar mais o desejo de obedecer a Deus. A gente realmente pedir ao Senhor em oração que o Senhor converta o nosso coração verdadeiramente. E a conversão do coração não é apenas a conversão do comportamento, porque você pode muito bem não ser uma pessoa fofoqueira, mas nutrir em seu coração sentimentos de inveja e ódio e rancor pelas pessoas. Você pode não demonstrar determinado comportamento, mas o seu coração está cheio de motivação ou de desejo de fazer aquilo. Inclusive pode até fazer coisas boas, mas com o coração predisposto à maldade, né? A maldade. Tem um livrinho do Timothy Keller que eu gosto bastante, que é chamado Ego Transformado. E ele levanta essa questão. Será que alguém pode fazer coisas boas, praticar atitudes boas, que aos olhos das pessoas possa ser bacana e boa,
mas aos olhos de Deus aquilo seja maldade e ele seja a compreensão que sim. Porque a gente pode muito bem estar fazendo o bem, fazendo uma doação, mas com o nosso coração cheio de orgulho, cheio de soberba. Eu acho que parte dessa linha aí. Sim. É bem o que Paulo diz na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 13, quando ele está falando do amor, ele diz: eu posso ter todo o conhecimento do mundo, eu posso saber todos os idiomas, tanto os humanos como os celestiais, eu posso dar a minha vida em favor das pessoas, eu posso dar todos os meus bens em favor dos necessitados, mas se isso não for por amor, ou se isso não for reflexo do amor, isso não faz sentido. Isso é como uma lata que faz barulho, mas não produz música. É o que ele vai dizer, o sino que retine, né? Ou seja, uma coisa que faz barulho, mas não faz música. A música tem sentido, né? Quem é da música sabe disso. Então, Paulo já está falando sobre isso. Então, ter uma cosmovisão realmente que compreenda, uma visão de mundo onde você consiga perceber como é que você vive, como é que você trabalha para a glória de Deus, como é que você é um marido ou uma esposa para a glória de Deus, exige oração, exige muito autocrítica, muito autoconhecimento, de você parar diante de Deus e você se analisar, e você pensar sobre como você tem feito as coisas, quais são as motivações que estão por trás, é você começar a escacavear seu próprio coração e tentar, vamos dizer, analisar seu coração à luz da própria palavra de Deus. Então, eu estou fazendo isso por quê? Eu falei aquilo para aquela pessoa por quê? Será que eu estou errado, eu estou certo? Envolve muito isso, não é uma tarefa fácil e nem é um exercício onde a gente consegue fazer de forma perfeita. Porque há quanto tempo faz que eu e Ismael a gente conversa sobre Corandel, a gente lê sobre isso, a gente ora sobre isso, a gente coloca diante de Deus, não somente ele, mas muitos cristãos, e a gente percebe que nós estamos ainda dentro de um processo de aprender a viver diante de Deus, ou de aprender a sempre fazer tudo com a consciência de que estou fazendo para Deus, não só o fazer, mas o seu sentir. Ou seja, aquilo também que leva você a agir da forma que você age. Então, esse é um caminho para que a gente consiga perceber qual é o tipo de ser humano que Deus quer que a gente seja. E aí, quando eu falo de ser, eu estou falando da sua essência, do que você carrega, do que eu carrego dentro do meu coração. Então, exige muito isso, essa convivência diária com o Senhor, essa convivência diária com as Sagradas Escrituras, essa autorreflexão constante de tentar perceber e entender, gente, que o Evangelho ele não nos afasta das pessoas. Se a gente acredita que o Evangelho nos afasta das pessoas, a gente lê o Evangelho errado. Quer dizer, a gente lê um Evangelho que é outro Evangelho, que não é o Evangelho que Jesus é, porque Ele é o Evangelho encarnado, e o Evangelho que os apóstolos pregaram. Se você olhar para Jesus, Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Jesus é o Evangelho. Ele é o Evangelho feito carne. Jesus não se afastou das pessoas, mas Jesus sabia conviver com as pessoas. E isso é uma coisa que a gente também vai aprendendo com o tempo, e exige reflexão, e exige o conhecimento das Escrituras, ou seja, da gente entender quais são os valores de Deus para a minha vida, até onde eu posso ir nas minhas relações, que lugares me cabem, que lugares não me cabem, né? Até onde a minha consciência de fé aguenta estar. Então a gente precisa muito assim dessa reflexão também em relação a isso, entender que o Evangelho não vai jamais fazer com que você olhe para as pessoas e diga: não vou estar perto de você, miserável pecador, porque você me leva para o mau caminho. Calma, quando a gente diz isso, muitas vezes é porque a gente está querendo terceirizar as nossas responsabilidades. Então a gente precisa realmente ponderar. O Evangelho não vai nos afastar, mas o Evangelho vai ressignificar toda a maneira como a gente enxerga as pessoas à nossa volta e vai ressignificar as nossas relações. Seja a nossa relação com as pessoas, seja a relação conjugal ou mesmo um namoro, seja nossas relações com as coisas. Então, nossa relação com a comida, nossa relação com o lazer, nossa relação com o nosso sono.
Tem um livro que eu acho muito interessante, que ele trabalha também a partir dessa perspectiva de Corandel, mas sem usar o termo Corandel, que é um livro de um teólogo chamado Paul Stevens, Espiritualidade na Prática, que é onde ele fala de como a nossa relação com Deus e as nossas compreensões a respeito de Deus, elas se manifestam nas mais diferentes coisas da nossa vida. Então, na maneira como a gente lida com o sono. Tem gente que se entrega ao sono e aquilo acaba se tornando até uma preguiça, né? Tem gente, enfim, tem gente que se entrega à comida de uma forma tão exagerada que acaba prejudicando a si mesmo. A gente critica muito as pessoas que se embriagam, mas se a embriaguez é pecado, a glutonaria é tão pecado quanto. Porque Paulo vai colocar as duas coisas na mesma linha quando ele fala sobre as obras da carne lá em Gálatas 5, os glutões e os beberrões. Tá tudo? Então você pode não tomar um gole de bebida alcoólica, mas ser uma pessoa, ser um glutão, comer muito mais do que o seu corpo precisa. E aí é onde você para refletir, por exemplo, quando eu estou à mesa, eu não estou à mesa sozinho, mesmo quando eu estou comendo sem nenhum outro ser humano perto de mim, mas eu não estou sozinho, não estou sozinha. Deus está à mesa comigo. E como Deus espera que seja a minha relação com a comida? Isso é uma pergunta que é uma pergunta que vai nos direcionar para um caminho de realmente buscar melhorar, por exemplo, essa dimensão da nossa vida que muitas vezes a gente não para refletir, que a gente só para refletir quando a gente adoece, né? Então, isso é só um exemplozinho básico, né? Eu não tenho uma fórmula, mas em linhas gerais eu diria isso. A nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com as Escrituras e a autocrítica, a autorreflexão. Ana, somente para a gente finalizar essa conversa, porque enquanto você falava, eu refleti aqui. E acredito que algo que tem sido muito prejudicial para a nossa igreja, para a igreja evangélica aqui no Brasil, eu acho que em todo o mundo, porque essa eu acho que é uma realidade que todos nós temos enfrentado, né? Com as redes sociais. Porque antes das redes sociais, antes das mídias sociais, as pessoas ficavam mais receosas de falar, às vezes, aquilo que o seu coração queria falar. Mas, quando eu estou com o celular na mão, ou atrás de uma tela do computador, às vezes eu coloco em prática aquilo que na minha vida, no dia a dia, com os meus amigos, talvez eu não tivesse essa coragem de fazer. Então, assim, aí tem visto muitos escândalos no Brasil, até de próprios pastores, de líderes, pegos em pecados sexuais, ou em qualquer outro tipo de pecado, que começam pelas redes sociais, entendeu? Eu acho que falta essa visão, né? De estar debaixo dos olhos de Deus, diante de Deus, né? E assim, tudo se agrava com as redes sociais. Porque eu olho, no dia a dia eu não consigo olhar o que eu queria, mas eu chego em casa e pelas redes sociais eu olho o que eu quiser, não é? E eu acho que essa visão de estar diante de Deus deveria colocar um temor dentro do nosso coração, para que até os próprios discursos de ódio, né? Que está bem alta, né? Todo mundo comenta, todo mundo compartilha, e cancela fulano, cancela ciclano. A palavra do momento é cancelada. E assim, no dia a dia, às vezes com a discussão com o meu amigo, às vezes eu não teria coragem de falar, mas pelas redes sociais eu tenho, né? Pelo WhatsApp eu tenho, eu falo o que eu quiser, porque eu não estou com ele ali naquele momento. Então às vezes eu pego o celular e tenho como desculpa, e eu falo coisas às vezes que eu não teria coragem de falar. Sim. Então assim, eu acho que essa questão do corandel facilitaria, né? O relacionamento entre as pessoas aqui. Sim, pensar que os olhos do Senhor estão sobre mim e que Deus espera que eu viva para a glória dele, vamos dizer assim, é uma peneira que me ajuda a perceber até onde eu posso ir na minha relação com as redes sociais, né? Então, daquilo não me ter. Tem uma música que eu acho muito interessante que diz assim: se você tiver dinheiro, que você tenha o dinheiro, mas que o dinheiro não tenha você. Eu acho que isso se aplica às redes sociais também. A gente tem um celular, mas o celular não pode ter a gente. Eu não posso transformar o meu celular vamos dizer assim, no centro de toda a minha atenção.
E realmente tem pessoas que se sentem mais corajosas, têm mais coragem de expressar o que pensam numa rede social do que cara a cara, porque a nossa sociedade é uma sociedade, como diria o Bauman, né? Uma sociedade líquida, onde é como se todas as nossas relações agora fossem principalmente virtuais. E aí a gente precisa voltar mais uma vez para os valores da palavra de Deus e entender o que é que as Escrituras estão nos falando sobre misericórdia, sobre compaixão e sobretudo, sobre domínio próprio. Esse ponto que está presente dentro do fruto do Espírito. O domínio próprio, a capacidade de você conseguir frear você mesmo, de você conseguir dominar os seus próprios desejos, os seus próprios impulsos, ou você ter um domínio sobre a sua própria curiosidade, né? Os gregos já falavam sobre isso, que o ser humano, vamos dizer assim, evoluído seria, vou usar entre aspas, porque não era essa expressão exatamente que eles usavam, mas que um ser humano realmente, vamos dizer assim, no ápice da virtude, era um ser humano que conseguia controlar os próprios desejos. Tinham filosofias gregas que diziam isso. Então, as Escrituras vão nos falar sobre o domínio próprio. Então, usar a rede social entendendo que você está diante de Deus, leva você, de fato, a pensar que você precisa ter domínio sobre aquilo, e não aquilo dominar você. E o que você fala ou deixa de falar, o que é que vai provocar? Então, eu acho que a gente sempre vai precisar estar refletindo, questionando as nossas próprias decisões, questionando as nossas próprias motivações, usando a Bíblia como a nossa referência, usando a nossa relação com Deus como a nossa referência, usando a forma como o Senhor nos trata como a nossa referência, para a gente perceber até onde a gente pode ir, o que nós podemos falar, o que será sábio falar, o que será construtivo falar e o que não será. O que poderá trazer problemas para nós ou problemas para as pessoas que estão à nossa volta e o que não trará. Porque às vezes a gente não peca somente pelas palavras que fala. A omissão também acaba às vezes se refletindo num pecado. Quando a gente se omite de falar determinadas coisas porque a gente quer se proteger. Então, entendem que isso é muito complexo e que em cada situação que você viver, que você estiver experimentando, você vai precisar parar e refletir sobre o que as Escrituras dizem, sobre o que o Senhor já ensinou para você, e vai precisar olhar para si mesmo e para o que você faz, o que você sente, e se autoanalisar, e vamos dizer assim, escacavear seu coração, questionar a si mesmo sobre os caminhos que você toma. Então, viver uma vida na presença de Deus envolve muito esse movimento, inclusive em relação às redes sociais, em relação à própria questão da pornografia, que é tão comum no nosso Brasil, que é tão consumida nas redes sociais. Então, a gente precisa muito pensar sobre isso, sobre os malefícios que aquilo traz para a nossa consciência, para a nossa mente, né? Eu sempre digo isso, o Evangelho não é uma mensagem que nos proíbe de viver a vida e de experimentarmos coisas muito prazerosas na vida. Pelo contrário, o Evangelho nos ensina a como lidar com todas as coisas, inclusive com o prazer, né? Então, o que é que o Evangelho nos diz sobre essas coisas que podem, vamos dizer assim, trazer conceitos ruins para nós sobre a nossa sexualidade e sobre outras coisas na vida, né? Então, a gente precisa muito refletir sobre isso, nos auto-examinar à luz das Escrituras constantemente. Amém. Bom, então está se encerrando aqui. Eu acho que a gente já falou bastante sobre esse tema. Eu acho que todo mundo aí gostou bastante desse vídeo, gostou bastante desse tema. E eu quero aproveitar e agora me dirigir a você e também agradecer a Ana Lívia mais uma vez, né, por essa sua participação aqui, Ana Lívia. E falar com vocês agora. Se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilhe com seus amigos. E caso você também tenha alguma sugestão de algum tema que você acha interessante que seja falado aqui, você comente aí embaixo ou entre em contato com a gente, que a gente vai estar vendo a possibilidade de falar a respeito desse tema. Então, eu agradeço vocês, a participação de todos e que Deus abençoe vocês. Valeu, galera. Tchau, tchau.